Onde podemos aprender esta nova linguagem? No melhor livro de línguas de todos, a Bíblia. Leia a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Adquira a linguagem bíblica. Fale a palavra de fé. Alimente seu sistema nervoso com o vocabulário construtivo, progressivo, produtivo e vitorioso. Renuncie essas palavras. Continue a repeti-las de modo que elas tenham controle de seu corpo inteiro. Então você se tornará vitorioso, pois estará completamente condicionado a enfrentar seu ambiente e circunstâncias e alcançar o êxito. Esta é a primeira razão importante para usar a palavra criadora, a fim de criar o poder para ter uma vida pessoal de êxito. Há um segundo motivo pelo qual necessitamos do uso do poder criativo da palavra falada. Ela não somente pode ajudar-nos a ter êxito em nossa vida, mas o Espírito Santo também precisa que a usemos, a fim de realizar os propósitos de Deus. Quando entrei para o ministério, senti-me em uma luta até no meio de meus sermões, e percebia impedimentos em meu espírito. Então o Espírito do Senhor descia ao meu espírito e era como se eu estivesse vendo televisão. Na tela de minha mente, eu via tumores desaparecerem, tuberculose curada, aleijados que se apoiavam em muletas repentinamente jogá-las de lado e andar. A Coreia está tão longe dos Estados Unidos que eu pouco tinha ouvido desse ministério de livramento e cura. Até os missionários que me cercavam ignoravam esse ministério, e conversar com eles só me trouxe mais confusão. Cheguei à conclusão de que esse era um impedimento criado por Satanás. Todas as vezes que isso acontecia, eu dizia que o espírito de atrapalhação saísse de mim e ordenava que me deixasse. Quanto mais eu ordenava, tanto mais claramente podia ver os doentes sendo curados. Fiquei tão desesperado que quase não conseguia pregar. As visões apareciam constantemente, de modo que me dediquei à oração e ao jejum, esperando no Senhor. Então ouvi o Senhor dizer ao meu coração que aquilo não era atrapalhação de Satanás, mas o desejo visual do Espírito Santo. Era palavra de sabedoria e de conhecimento. Deus desejava curar aquelas pessoas, mas não podia fazê-lo até que eu falasse. Respondi que não cria nisso, pois Deus podia fazer tudo sem que eu jamais tivesse de dizer uma palavra. Mais tarde li no primeiro capítulo de Gênesis que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre ela, incubando-a, mas nada acontecia. Então Deus me revelou uma importante verdade. Ele disse que ali estava a presença do Espírito Santo, a poderosa unção do Espírito Santo, incubando e pairando sobre as águas, mas perguntou se alguma coisa havia acontecido naquela época. Respondi que não, que nada havia acontecido. Então Deus disse que eu podia sentir a presença do Espírito Santo em minha igreja, a presença palpitante e penetrante do Espírito Santo, mas nada aconteceria. Alma alguma seria salva, lar desfeito algum seria reconstruído até que eu dissesse a palavra. Não deveria simplesmente implorar o que precisava, mas dar a palavra e fornecer o material com o qual ele pudesse construir acontecimentos miraculosos. Assim como na criação do mundo, eu deveria pronunciar e dizer que houvesse luz ou que houvesse um firmamento. A compreensão dessa verdade marcou um ponto culminante em minha vida. Imediatamente pedi perdão a Deus, dizendo que pronunciaria a palavra. Ainda assim sentia temor, pois ninguém me havia ensinado nada a esse respeito. Também tinha medo de nada acontecer quando eu falasse e pensava no que as pessoas diriam. Então disse a Deus que, como tudo aquilo me assustava um pouco, não diria nada a respeito dos aleijados que eu via curados ou dos tumores cancerosos que via desaparecerem. Pedi ao Pai que começasse com dores de cabeça. Depois disso, ao pregar, visões de cura surgiam em meu espírito. Mas ao ver com os olhos da mente os aleijados sendo curados e os tumores desaparecendo, eu os ignorava. Eu dizia que alguém ali estava sendo curado de uma dor de cabeça, e instantaneamente essa pessoa era curada. Espantava-me o fato de que, pelo simples pronunciar dessas coisas, elas viessem à existência.